Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez, revendo os irmãos, né? Parece que a igreja aumentou, né? Está maior, né? Glória a Deus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade grandiosa. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Moisés, sua esposa, sua família, as irmãs, né? As meninas. Que o Senhor possa continuar abençoando grandemente a vida dessa igreja. Me sinto honrada em poder estar aqui mais uma vez, dando início a essa festividade, né? Para juntos nós louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Irmãos, eu cheguei aqui nessa noite, estou acompanhada do meu esposo, numa batalha muito grande. Porque eu ouvi alguém falando uma vez que a maior dificuldade de um pregador ou daquele que maneja a palavra do Senhor é ser fiel ao que Deus quer que ele fale naquela noite. E eu confesso que eu cheguei aqui inclinada a pregar um texto, inclinada a falar sobre algo, mas o Espírito Santo me incomoda nessa noite e eu quero ser fiel ao que Ele colocou diante de mim, amém? Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asnos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartéis de soldado, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguiu, e não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Senhor meu Deus, mais uma vez nós estamos, ó Pai, diante da Tua presença. Nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra. Pai amado, Tu sabes, ó Pai, de como eu cheguei aqui nesta noite. Pai amado, eu não sei a necessidade dos Teus filhos. Eu não sei como eles chegaram aqui. Mas eu sei, ó Pai, que Tu és aquele que sonda as mentes. Tu és aquele, ó Pai, que sonda os corações. Então, ó Pai amado, eu quero Te pedir, ó Pai, nessa noite, eu me coloco, ó Pai, simplesmente como vaso nas Tuas mãos, para que o Senhor venha falar, para que o Senhor venha agir, ó Pai, nesse nosso meio. Pai amado, eu me coloco simplesmente como um instrumento. Começa, Pai, a trazer a aplicação da Tua palavra. Fala com o Teu povo nessa noite. E enquanto, ó Pai, a Tua palavra, Pai, estiver sendo pregada, que haja restauração, que haja renovo, que haja transformação. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. O personagem principal deste texto que nós vemos aqui nessa noite é Pedro. Quem era Pedro? Pedro era alguém que foi escolhido por Jesus para andar com ele e para ser um dos seus discípulos. Quando Jesus esteve andando sobre essa terra, quando ele começou o seu ministério, ele separou alguns para andar com ele. E a gente vai perceber e entendendo
a cultura daquela época, existia vários mestres. Porque uma pessoa que não tinha condição, uma pessoa que não tinha dinheiro, que não tinha financeiro, o que ele fazia? Ele não podia frequentar uma escola, ele não tinha condição de estudar. Então naquele tempo se levantavam mestres. E esses mestres se levantavam e eles traziam um jugo, traziam uma doutrina e traziam os seus ensinamentos. E geralmente esses mestres, quando eles se levantavam, para ele ser considerado mestre, ele precisava de ter 10 discípulos com ele, 10 seguidores, 10 homens que seguiam a sua doutrina e os seus ensinamentos. Quando Jesus começa o seu ministério, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele não vai chamar 10, ele vai chamar 12, porque Jesus, sendo onisciente, sabia o que ia acontecer. Ele sabia que no decorrer da caminhada, Pedro iria negar e sabia que Judas iria cair. Então por isso ele escolhe 12 discípulos. E quando ele começa a escolher, ele vai chamar Pedro. Pedro, o principal deste texto, é um dos discípulos de Jesus. Costumamos dizer que Jesus ele tinha 70 discípulos. Só que de 70, Jesus escolhe 12 para estar mais perto. Em determinados locais em que Jesus estava, ele estava com 12. Só que dentre esses 12, a gente percebe que ele tinha 3. E esses 3 eram mais íntimos. Esses 3 estavam mais perto. A gente vai perceber que Pedro era um desses íntimos de Jesus. Quando Jesus foi até a casa da filha de Jairo, quando a filha de Jairo estava morta, quem estava com Jesus? Pedro, Tiago e João. Na transfiguração, Pedro, Tiago e João. Pedro presenciou vários episódios na vida de Jesus. Pedro era íntimo. Pedro tinha grande experiência com o Senhor. A gente vai perceber que quando quando ele manda os discípulos atravessar para o outro lado, e ele está vindo e é cometido aquele barco por uma grande tempestade, a Bíblia vai dizer que quando Jesus aparece no meio da tempestade, Pedro vai ter uma das maiores experiências. Pedro vai virar para Jesus e vai falar assim: se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo por cima das águas. Jesus disse: vem. Pedro andou sobre as águas. Pedro era íntimo. Pedro tinha intimidade. Pedro, ele vivenciou um dos maiores revelações da palavra do Senhor. Quando Jesus chega para eles e fala assim: olha, o que é que os homens dizem que eu sou? Aí eles viram e falam assim: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Jesus vira para ele e fala assim: olha, sim, eu sei que os homens acham que eu sou esse, mas e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Jesus estava dizendo: o povo de lá, quem está longe, quem está fora, pode responder qualquer coisa, mas vocês andam comigo, vocês têm experiência. Quem eu sou para vocês? Aí o que Pedro vai dizer? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Filho. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Filho. Porque quem sossega a Jesus conhece o lado de Jesus, mas quem tem intimidade sabe quem Ele é e quem Ele é capaz. Cadê os íntimos dele? Aqui eu sei que tem íntimos. Aonde estão os íntimos para levantar a mão e dar glória? Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, não foi vós que revelaste, mas o próprio Espírito que te revelou. E eu também te digo uma coisa, Pedro: tu és Pedro. Ele está dizendo: tu és fragmento de pedra, tu és um pedaço de pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro teve muitas falhas, sim. Pedro negou Jesus, sim. Mas quando Jesus foi ressuscitado, após a morte de Jesus, quando as mulheres foram lá no sepulcro para ver o corpo, para cuidar do corpo, a Bíblia diz que elas vão perceber que a
na beira da fogueira. Pedro negou Jesus por 3 vezes e uma delas foi na beira da fogueira. Agora, depois de Jesus ressuscitado, na beira da fogueira, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. Pedro, você me ama? Ele não tem coragem de dizer, porque ele sabia que Jesus conhecia o meu coração. Ele vira para Jesus e fala assim: ah, Senhor, tu sabes. Aí Jesus diz para ele: então tá bom, apacenta os meus cordeirinhos, cuida do meu povo. Porque quem tem intimidade recebe algo maior. Quem tem intimidade recebe autoridade. Quem tem intimidade, a carga sobre os ombros é mais pesada. Jesus é assim ao céu. Agora a igreja começa e eles têm uma ordem: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. A gente percebe aqui que agora quem está liderando o povo, quem é o pastor da igreja neste momento, é Pedro, aquele que traiu sim, aquele que traiu. Ele está guiando o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que Pedro, no início, eles vão juntar, reunir, vai separar alguém, Matias, para substituir aquele que traiu Jesus, que foi Judas. Eles vão passar pelo Pentecoste. E a gente percebe que Pedro, ele não era alguém tão inteligente. Pedro era um pescador. Ele era um homem simples, de fala simples. Mas quando ele encontra com Jesus, e depois que ele passa pelo Pentecoste, depois de ser cheio do Espírito Santo, Pedro não é mais o mesmo. A Bíblia vai dizer que Pedro, ao sair do cenáculo, quando o povo está questionando, ele abre a boca na sua simplicidade, na sua fala comum. Ele vai trazer uma mensagem que mais de 3.000 almas vão render aos pés de Jesus. Pedro agora é um homem diferenciado. Pedro um dia vai chegar na porta do templo e vai encontrar um homem que estava coxo, pedindo esmola. Pedro vai chegar para ele e falar assim: olha, eu não tenho prata, mas eu também não tenho ouro, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O que Pedro estava fazendo? Seguindo os passos do mestre. Onde chegava, curava. Pedro chega na casa de Enéas. Enéas está enfermo há 38 anos. Pedro ora, Enéas levanta da cama. Pedro chega na casa de Dorca. Dorca morreu. E até então, quem tinha ressuscitado alguém era só Jesus Cristo, era só o mestre. Mas o discípulo que segue o caminho do mestre, o discípulo que tem o coração do mestre, o discípulo que tem intimidade, ele faz obras maiores do que o mestre. Chega na casa de Dorcas, as irmãs estão chorando. Ele senta, coloca o joelho, ora, pega pela mão e Dorcas levanta da morte. Aí só que Pedro se levanta. E quando Pedro se levanta, o inferno também se levanta. Pedro está fazendo a obra e o inferno se levanta para tentar combater. Eu já quero começar a aplicar nesta noite. Eu não sei o que é que tem se levantado contra você. Eu não sei qual é a afronta que tem aparecido diante de ti. Sabe por quê, meu irmão? É porque você está fazendo a obra. Não para diante da afronta. Não para. Continua fazendo. Porque quem te chamou te garante. As portas do inferno se abrem e começa a querer parar a igreja. A igreja tem 8 anos, pastor. Vocês não têm noção de quantas portas o inferno já se levantou para tentar fechar isso aqui. Os obreiros e o pastor que o diga. O que eles vão fazer? No capítulo 12, a
igreja para maltratar. Herodes Agripa I, ele era um idolatra. Ele estava governando aquele tempo. Não era popular, mas queria de todo jeito ter o apoio dos judeus. E por algum momento conquistou. E a Bíblia diz que eles vão tentar parar a igreja. Vai prender Pedro, mas os discípulos, depois eles vão sair soltos como um mistério, como um milagre. Agora eles vão pegar Tiago, aquele que era irmão de João, aquele que fazia parte dos 3 íntimos. E a Bíblia diz que ele vai matar Tiago, vai prender Tiago e vai matar Tiago. Tiago fazia parte da igreja. Tiago era um obreiro da igreja, era um membro da igreja. Ele mata Tiago. Imagina o choque daquela igreja. Imagina o susto daquela igreja. A igreja vai enfrentar o luto. E talvez por algum momento, quando Tiago foi preso, a Bíblia não dá relatos detalhadamente e nem a história. Quem sabe a igreja dobrou os joelhos e orou, pensando que Deus ia salvar a vida de Tiago. Só que Tiago foi morto. A igreja enfrentou luto. Porque existem momentos na nossa história que a gente chega diante da situação e pensa: Jesus vai chegar antes de morrer. Jesus vai chegar para fazer algo, pois Jesus não chega. A gente olha e pensa: as coisas não vão terminar assim. E as coisas terminam daquele jeito. Quando as irmãs de Lázaro mandou chamar Jesus, ela estava dizendo: ele está enfermo. Jesus demorou chegar. Quando Jesus chegou, já tinha morrido. Para elas, já tinha acabado. Só que quando Jesus chegou, o milagre foi maior. A gente não entende porquê, mas Deus permitiu que Tiago foi morto naquele dia. A igreja está passando por um momento de luto. Agora, pega o seu líder e prende na prisão. E é a época da festa dos pães asmos, a Páscoa, 2 festas próximas uma da outra. A cidade estava lotada. E qual era o objetivo? Já matei Tiago. Os judeus amou. Os judeus aplaudiram. Então agora eu vou parar o líder. Eu vou matar Pedro. Eu vou acabar com Pedro. O povo vai aplaudir mais. Vou ganhar mais popularidade. Só que ele fez um plano. Mas essa resposta, a última palavra ele ensinou. O que aconteceu aqui? A igreja estava enfrentando luto. Só que quando prende Pedro, o que o povo faz? O povo vai pagar o preço. Vai para a oração. E sabe o que eu aprendo aqui quando eu estudava este texto? Hoje à tardezinha, o Espírito Santo gravava na minha alma. Porque existem determinadas situações que nós como igreja enfrentamos. Pastor frisou aqui. Passamos pela pandemia. Perdemos pessoas. Muitos morreram. Outros perderam a fé. Outros esfriaram na fé. E a gente olha, a gente fica triste. A gente não queria que isso acontecesse. Só que a gente também não pode cruzar os braços e viver para sempre no luto. Porque a igreja ainda está de pé. Eu queria que meu irmão estivesse do lado. Eu sei que você também queria. Mas olha para você. Você sobreviveu. Você está de pé. Então marcha na frente. Levanta do luto. Vence esse luto e segue avante. Oh, calabachou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí prende Pedro. Aleluia. Só que hoje, para nós aplicarmos Glória a Deus. a prisão que o Herodes desse tempo, o inimigo de nossas almas, não é uma prisão comum, uma prisão que você leva lá, coloca na cadeia e prende e fica em silêncio. Porque se ele prender a gente numa prisão, a gente faz que nem Paulo. Paulo estava preso, mas a palavra não. Ele escrevia cartas, escrevia epístola, aconselhava a igreja, ganhava almas, salvava soldados. Só que a prisão que nós estamos enfrentando nesses dias são outros
Só prisão na mente. A prisão do medo. A prisão da depressão. A prisão da insegurança. A prisão do comodismo. A prisão do ativismo. E sabe o que mais me entristece nesse tempo? É que agora ele não quer prender a mente de qualquer pessoa, não. O ataque saiu das portas. O ataque saiu dos pequenos. O ataque agora está sobre liderança. É em quem tem uma palavra de vitória. É em quem tem uma palavra de autoridade. Porque o inferno entendeu que se ele para um líder, o exército fica desorientado. Se eu paro um líder, eu consigo parar um exército. Aí coloca coisas na mente. São pessoas que têm ministério, pessoas que têm sonhos, pessoas que têm promessa. Aí ele coloca numa cama, joga numa cama de depressão, do medo, da insegurança e te paralisa lá. Só que o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer para você: ele entra nesse quarto escuro, ele entra na tua mente. Ele entra e te dá salvação e te liberta e te levanta daí para você continuar fazendo aquilo que ele te chamou. Depois do luto prende. A igreja enfrentou um luto. Agora eu prendo o líder. Agora eu paraliso o líder. Só que ele não sabia o poder que tem uma igreja que paga o preço na oração. Eu estava lendo há poucos dias que depois de uma sociedade, alguns anos, após passar por um período de calamidade, como nós passamos pelo Covid, 2 anos, automaticamente cresce grandemente o número de pessoas ansiosas, de pessoas depressivas e tentativas e até mesmo conseguir chegar até as vias de fato do suicídio. Grandemente. Praticamente, no primeiro ano que as coisas voltam ao normal, as coisas ainda caminham. Mas 2, 3 anos depois, esse ataque começa. Eu não sei como vocês têm enfrentado aqui em Pará de Minas, mas aonde eu moro, não tem um dia que alguém não chega para mim falando de alguém que tentou suicídio. E quem é criança, é jovem, adolescente, mulheres, homem, rico, pobre, independente de qualquer situação. É a prisão deste tempo. Prende a mente, prende o coração, e as pessoas sorriem, mas está machucada por dentro. Só que Jesus desceu nesta casa e ele diz para você: eu visito a tua mente, visito o teu coração e te trago cura. Entendeu? Outra prisão, o comodismo. Tá tudo bem, eu vou na igreja que dá, eu oro na hora que dá, eu sou cheio na hora que dá. Aí a gente vai esfriando cada vez mais. Pegou Pedro, lançou na prisão. Pegou 2 soldados, amarrou um do lado de uma mão, o outro na outra. Estava junto com ele. Quem olhava Pedro ir, Pedro estava acompanhado, mas Pedro estava acorrentado. Chegou na cela, fecha a porta da cela, 2 soldados na porta, cordões de ferro. Eles prenderam dessa forma por quê? Porque alguns capítulos atrás ele já tinha sido livre de forma milagrosa. Herodes não queria que Pedro saísse daquela prisão. A igreja recebe a notícia e a igreja dobra os joelhos para poder orar por Pedro. A Bíblia diz que a igreja fazia oração incessantemente.
Pedro era guardado na prisão e a igreja fazia oração incessantemente, ininterruptamente. E essa oração aqui é uma oração fervorosa, é a oração da alma, é aquela oração que passa pelos poros do seu corpo. É você orar e falar assim: eu não levanto dessa oração enquanto o Senhor não me responder. A igreja orando e Pedro preso, a igreja orando e Pedro preso. Pedro chegou, dormiu uma noite, dormiu 2, dormiu 3, dormiu 4, 7 dias. Pedro ficou preso. Na última noite, pela manhã, Pedro sabia: amanhã de manhã vai te levar e Herodes vai te matar. Só que a Bíblia disse que Pedro, ele vai dormir naquela noite, com uma sentença de morte, mas Pedro está dormindo. Aí eu fico me perguntando: que confiança é essa? Só que a Bíblia vai dizer lá no livro de João, no capítulo 21, quando Jesus estava conversando com eles, ele fala assim: olha, na verdade eu te digo, quando eras mais moço, distinguias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando fores velhos, estenderás as mãos. Olha o que ele diz: quando fores velhos, estenderás as mãos. O que Jesus disse para ele? Era uma conversa normal, mas Jesus estava profetizando na vida de Pedro: você vai ficar velho, você não vai morrer novo. Pedro está dormindo tranquilo, porque Pedro tem uma promessa. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei quais são as prisões que tem se levantado contra você, eu não sei qual é o Herodes que tem te atrapalhado de ter uma noite de sono tranquila. Ei, vai dormir tranquila, o Deus que te chamou não dorme. Pode dormir tranquilo, Ele está no cuidado, está no controle da tua história. E Pedro ficou teve uma experiência tão grande nesse dia com o Senhor, que lá na frente, quando ele vai escrever a sua epístola, ele vai dizer assim: olha, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Ele está dizendo assim: olha, eu estou falando por experiência própria, já tive preso, ele já me livrou de mal algumas vezes, já passei pela sombra da morte, mas eu não fiquei ansioso, porque ele tem cuidado de vós. Ei, quantos aqui pode louvar a ele pelo cuidado? Você está aqui hoje pelo cuidado dele, você chegou aqui hoje porque ele tem cuidado de você. Glória a Deus. Pedro dorme, os soldados dormindo do lado. O único recurso, a oração. Se o povo pudesse, se a igreja tivesse as redes sociais que nós temos hoje, eu tenho certeza que a igreja tem um barulho nas redes sociais. Se eles tivessem o recurso que nós temos hoje, de repente eles tinham ido para as ruas fazer manifestação. Só que agora eles entendiam: não adianta manifestação, não adianta advogado, não adianta lutar contra o chefe do governo, mas a gente vai dobrar o joelho, porque a gente sabe que quando a gente dobra o joelho, faz um movimento aqui embaixo, e quando o movimento aqui embaixo é colocado, o céu se move para agir e também aquele movimento aqui. O que é que você precisa da parte dele? Movimenta aqui, faz um movimento aqui, ache lá, ele movimenta lá, e quando ele movimenta, é para agir em teu favor. Glória a Deus. Pedro está dormindo. Aí o que o texto diz? Olha, e eis que sobreveio o anjo do Senhor sobre de cima.
Pedro estava dormindo, soldado de um lado, soldado do outro, soldado na porta. E trocava, parece que de 4 ou de 6 em 6 horas, trocava os soldados, para não ter perigo de nenhum soldado dormir e Pedro fugir. Então, não tinha como os amigos, os irmãos, entrar na prisão e tirar Pedro, porque Pedro estava guardado. Gente da direita, gente da esquerda, gente na frente e gente atrás. Só que Herodes esqueceu. Ele esqueceu de colocar a guarda no teto. Esqueceu de colocar a guarda no teto, porque veio de cima, veio de cima. A resposta veio de cima, meu irmão. A porta pode estar fechada do lado, pode fechar da direita, pode fechar da esquerda. Ele não conseguiu fechar em cima, vai vir de lá. A resposta que você precisa. Quem pega nessa noite? Veio de lá, veio de lá. Herodes não esperava, mas veio de lá. Veio do céu. O anjo do Senhor resplandeceu a luz na prisão e, tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Pedro está dormindo. Aí o anjo veio, desceu de cima, tocou, deu um resplendor de luz. Pedro não consultou pesado, que ele nem percebeu. Aí Jesus veio, aí o anjo veio e tocou do lado e gritou: levanta-te depressa. Tem hora que o Senhor quer nos usar em alguma área, aí a gente fica dormindo. Vem o clarão, a palavra fala, o profeta fala, a palavra direciona e a gente está dormindo. Mas aí ele vem e toca. E ele está tocando no lado de alguém aqui nessa noite, para dizer para você: até quando você vai fugir daquilo que eu coloquei na tua mão? Levanta-te depressa. O clarão não levantou, mas um toque e a palavra dele foi o rema para Pedro se levantar. E o pastor achou que marcou a festa, mas foi marcada no céu. Para quê? Para ele te sacudir do lado e dizer para você: acorda, levanta e é depressa, porque o tempo é pouco. Ei, só que se o dentro dele fala assim: como que eu vou levantar, Senhor? Minhas mãos estão presas, tem soldado. Porque quando o Senhor quer levantar a gente vai para as dificuldades, para as impossibilidades. Quando Deus chama Jeremias, ele fala assim: eu não sei falar. Quando Deus chama Gideão, eu sou menor na minha casa. A gente olha para o lado e olha para o outro e começa a colocar desculpas diante de Deus. Só que o que acontece aqui, quando o anjo toca e libera a palavra, Pedro levanta, não faz nada. Sabe o que o texto diz? As cadeias que prendiam as mãos caíram. Ei, você não precisa de nada, você só precisa do levanta dele.
Eu estou sentindo que Pedro vai sair livre daqui nessa noite. Eita, lá, Pedro vai levantar com autoridade. Pedro que não queria pregar mais vai voltar a pregar. Pedro que não queria cantar mais vai voltar a cantar. Pedro que não queria fazer nada agora vai fazer. Vai se voluntariar. Porque quando a palavra é liberada, as cadeias caem por terra. E Pedro é livre para continuar fazendo a missão. Aí o anjo vira para ele e meu tempo já está acabando, ele só mais um minuto. Deixa eu correr aqui. Aí o anjo disse para ele: cinge-te. Pedro estava dormindo. E os judeus naquela época eles usavam uma vestimenta, tipo um vestidão, uma veste bem largas. E essas vestes, para dormir, eles tiravam, eles usavam o cinto quando eles estavam trabalhando. Usavam o cinto quando eles iam locomover, sair, mas para dormir eles ficavam livres. Tirava cinto, tirava sandália, tirava capa e dormia. Pedro estava livre. Só que quando Pedro foi preso, em todas as cadeias, naquela época também era assim. O preso não ficava com seus pertences pessoais. Quando Pedro foi preso, era como se tirasse de Pedro, tirasse o cinto, tirasse o sapato, tirasse a capa, vai ficar só com a sua veste. Isso durante tudo esse óleo. Aí o anjo vira para ele e fala assim: cinge-te. Quando o anjo está mandando ele pegar o cinto e colocar na cintura, mandando ele cingir, ele está dizendo para ele: a sua obra, a tua missão não acabou ainda. Você tem trabalho ainda para fazer. Cinge-te. Percebe que em toda a Bíblia, quando Deus chama alguém e fala que tem uma obra para ele, tem um trabalho para ele, Deus fala assim: cinge duas vestes, cinge os teus cintos. Sempre, sempre. Por quê? Porque como as vestes eram folgadas, no movimento do trabalho, ele não conseguia locomover. Se eu for trabalhar varrendo a rua, eu não consigo locomover com esse vestido, vai me atrapalhar no serviço. Os homens naquela época, quando eles iam trabalhar, eles pegavam o cinto, cingiam a cintura para quê? Para não atrapalhar o movimento. Quando Herodes manda tirar o cinto de Pedro, era como se ele dissesse: pode tirar o cinto, Pedro, porque você vai dormir e vai levantar daí para a morte. Ele está dizendo: a tua missão para aqui, a tua missão termina aqui. Só que o anjo entra na cela, o anjo toca do lado, o anjo manda levantar depressa e o anjo manda cingir. E o anjo fala para ele assim: olha, cinge-te. Ele está dizendo: o teu trabalho ainda não acabou. Coloca o cinto que a tua missão ainda continua de pé. Eu não sei o que é que eu digo para você, que já acabou, que o meu ministério chegou ao fim, acabou tudo, pode dar por terminado, você agora é só esperar o tempo no fim. Ele tem gente mais nova para levantar? Tem, mas ele ainda conta contigo. Cinge-te, a missão é a missão das tuas mãos. E eles usavam também o cinto, sabe para quê? Colocar a espada. Como é que o soldado vai para a guerra sem espada? Onde ele vai segurar? Há uma palavra profética aqui nesta noite. Levanta-te, cinge-te, coloca este cinto na cintura, pega a tua espada, levanta, sai armado. A obra está precisando de você, homem. A obra está precisando de você, mulher. Cinge-te. Aleluia! Fala, Jesus. Aí o anjo vira para ele e fala assim: olha, calce as suas sandálias. Quando tira a sandália de Pedro, era como se dissesse: você está descalço, você caminha, mas você não vai longe. Você até caminha, mas você não devagar. Tem pedra no caminho, tem espinhos no caminho. Você precisa estar calçado no seu caminho. Quando tira a sandália de Pedro, é como se dissesse: adeus, não caminha mais, não anda mais, o seu ministério acaba aqui. Mas agora o anjo chega
ele e fala assim: olha, calce as tuas sandálias. Eles estão falando por aí que a tua história acabou. Estão dizendo por aí que você não anda mais, que a tua história colocou um ponto final. Calça sandálias, mulher. Calça sandálias, irmãos. Esse luto não vai te parar. Essa enfermidade não vai te parar. Essa calúnia não vai te parar. Essa dor aí que te incomoda não vai te parar. Coloca as sandálias. Começa a caminhar. Você vai longe. Você vai longe. Você vai longe. Vai pisar em espinhos. Vai pisar em pedregulho. E os teus pés vão estar protegidos. Não vai parar agora. Quem coloca ponto final na história de homem e de mulher de Deus é Deus. Enquanto ele não dizer que acabou, ainda tem caminhada, ainda tem estrada, ainda tem missão. Calça os sapatos e vai. Ei, e para terminar, o anjo vira para ele e fala assim, e ele fez assim, colocou, cingiu, calçou as sandálias. Aí o anjo vira para ele e fala assim: olha, lança as costas a tua capa e segue. A capa na Bíblia, ela tem vários significados, mas um deles é a autoridade. E quando eu falo sobre isso, eu falo isso com muito temor. Porque o que a gente tem percebido nesses últimos tempos são pessoas chamadas pelo Senhor, que têm autoridade para fazer, perdendo a autoridade no meio do caminho, por causa de qualquer coisa. Aí o Tiago coloca na mente você falando isso, você pregando sobre isso. Você não tem idade para isso, você não tem histórico para isso. Olha para o teu passado, olha para a tua vida. Aí vai colocando isso na mente do homem e da mulher de Deus, e a gente vai acreditando, achando que a gente não tem autoridade para fazer nada. Aí o inimigo de nossas almas achou uma brecha, entra em casa, quer levar os filhos para as drogas, quer levar o filho para a prostituição, quer fazer ruaça na tua casa, e você perdeu a autoridade. Mas o anjo está dizendo nessa noite: coloque a autoridade de novo sobre os ombros. Pedro era o líder. Quando ele está preso, vai matar, acabou, não tem mais autoridade. Tem sim, o anjo mandou colocar. Só o interessante é que o anjo não colocou o utensílio nenhum nele. Foi ele que teve que pôr. Ele só mandou, liberou a palavra. Porque tem hora que a gente senta, pastor, e fala assim: se Deus quer que eu faça, Deus vai me dar, vai fazer. Não, ele já liberou a palavra, levanta e faz. Coloca o cinto, calça o sapato, vai, pega a capa e vai. Aleluia! Sabe o que eu lembrei aqui agora? Rapidinho, pastor, não vou passar o horário. Quando Davi estava lutando com Golias, foi lutar com Golias, Saul vai falar com ele assim: usa minha armadura. Nós todos conhecemos a história. Ele vai falar que a armadura não serve. O que Davi pega? Davi pega o seu cajado de pastor, pega a sua funda que ele utilizava no campo, pega o seu embornalzinho, pega 5 pedras e vai em direção. Percebe, depois vocês abrem lá e lê lá. Capítulo 17 de Samuel, 1 Samuel. Quando ele está chegando, entra no campo de batalha, aí alguém deve falar a visão: ó, Golias, havia um soldado de Israel para lutar com você. Ele vem todo armado, todo equipado. Aí Davi vem. Quando ele olha para Davi tem? Eu falei, Davi tem o embornal das pedras, Davi tem um cajado e Davi tem a funda na mão. O cajado o pastor usava era assim.
estou executando ali em Pompéu, o projeto Radassa. Nós estamos trabalhando com mulheres não crentes, com tentativa de suicídio, depressão, e tem sido algo tremendo, difícil, mas tremendo. E quando eu comecei executando os trabalhos, Deus começou a fazer obra grande. Sabe o que o diabo colocar na minha mente? E por vezes falou comigo: como é que você vai dar continuidade nesse trabalho? Você não é psicóloga. Você precisa de uma psicóloga. Você precisa de algo. Você precisa disso. Você não tem isso. Ele fez eu olhar para o que eu tinha nas minhas mãos e achar que era pequeno diante daquele gigante que eu estava enfrentando. E se eu fosse olhar para minhas mãos, olhar para as minhas capacidades, eu teria falado assim: é verdade, o meu cajado não vai dar para esse gigante tão grande. Vou parar, vou desistir, mas eu sei quem colocou o projeto no meu coração. Eu sei que eu só preciso da presença dele. Eu não sei qual é o tamanho da tua capa, não sei qual é o tamanho do meu cajado. Toma posse dele hoje. Quando você chegar na tua casa com autoridade, o inimigo vai ter que bater em retirada. Quando você entrar naquele ambiente, ele vai bater em retirada. Recebe a autoridade de volta aí. Aí ele fala assim: com esse louvorzinho, com essa vozinha, com essa palavrinha. Aí a gente pensa que é louvorzinho mesmo, é palavrinha mesmo. Mas a gente tem que saber que quem colocou o louvorzinho, quem colocou a palavrinha na nossa mão é ele. Aos nossos olhos pode ser pequeno, mas enquanto você canta, enquanto você fala, ele faz a obra e Deus dá a libertação. Ele precisa. O anjo vira para ele e fala: coloca a capa. Ele coloca a capa e eles vão sair livre, equipado. Passa pelo portão, o portão se abre. Aleluia. Pedro sai, vai para a casa dos irmãos que estão orando. Pedro é livre da prisão. Pedro está vivo e Pedro também está livre. Porque tem hora que a gente levanta, parece que a gente está vivo, mas a gente não está livre. Tem cadeias aí dentro que nos prende, para nos impedir a nossa caminhada. Mas em nome de Jesus, cadeias estão sendo quebradas nessa noite. Quando eu cheguei aqui, que eu entrei, que eu sentei, o Espírito Santo bradou na minha alma: estou quebrando cadeias nesta noite. 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 Você pode ter chegado aqui vivo, mas não estava livre. Mas você vai sair viva e vai sair livre em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé essa noite. Predaí pregou muito depois disso aqui. Herodes disse: eu vou matar, vou parar, mas Pedro continuou fazendo. Pedro viajou para fora do país pregando. Pedro escreveu epístolas. Pedro ajudou a igreja. Pedro pregou para gentios. Você não sabe o que o Senhor pode fazer com você depois dessa prisão que te acorrentava, depois de ser livre dessa noite. Eu vou orar nessa noite. Mas para fechar, a Bíblia vai dizer que no mesmo capítulo, lá no finalzinho, aquele Herodes que levantou para tentar matar Pedro vai vestir suas roupas reais, suas roupas bonitas, vai para a praça discursar com o povo de Tiro e Sidom. O povo vai aclamar porque falava bonito, vai dizer: olha, fala como Deus, fala como Deus. Ele fica cheio, recebe a glória para si, e a Bíblia disse que ele morreu comendo de lixo. Não morreu na hora. Historiadores acreditam que foi uma espécie de verme que entrou nele e ele começou a ir deteriorando. Dentro de poucos dias, praticamente uma semana, Herodes estava morto.
E sabe quem colocou o bicho dentro dele? O anjo do Senhor. Lê lá no final, fala. O mesmo anjo que entra na cadeia para libertar aquele que está preso, é o mesmo anjo que vai lá fazer com que aquele que se levantou morra comido de bicho. Eu não sei o que é que tem se levantado contra você. A nossa batalha, a nossa luta de hoje não é contra carne e sangue. Não são homens que se levantam contra a gente, mas são principados, potestades nas regiões celestiais, que colocam na gente sentimento de fraqueza, sentimento de inferioridade, depressão,